Então, aparentemente, o Beleza. Nicolas Ferreira está sendo cancelado pela esquerda idiota, que apoia Hamas e terrorismo do Hamas e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, fica tentando lacrar os outros, falando que os outros são antissemitas, né? O que é meio desconexo, né? Mas a gente tem aí o Nicolas que falou no podcast Três Irmãos, podcast legal, bem bom. Já fui lá também. E vamos ver o que ele tá falando lá. Abre aí em tela cheia o vídeo. Que acontece? A liberdade de expressão, ela é uma discussão muito mais profunda do que as pessoas acreditam. Então você tem Chomsky, por exemplo, que relata que existem, por exemplo, judeus que não são contrários a uma tese, que foi feita, um estudioso, que colocou como se o Holocausto fosse mentiroso. Se eu fosse Pausa parar aí. pra pensar, você fala: Eu "Pô, acho que é por isso que a esquerda tentou cancelar o Nicolas, porque ele se deu uma embaralhada aí. Na verdade, esses advogados, essa história é uma história que o Glenn conta muito, né? Tinha uma fundação que existe ainda lá nos Estados Unidos, de advogados, que era uma fundação judia, e eles defenderam, mas eles não defenderam a tese que negava o Holocausto, eles defenderam o direito de alguém escrever essa tese e publicar, por exemplo, num artigo científico, entendeu? Ou fazer um livro sobre essa tese. Então, não era que eles estavam defendendo a tese em si, mas eles estavam defendendo o direito do cara que está negando toda a tragédia que eles passaram. Eles, mesmo assim, se uniram para defender o direito dele o fazê-lo, porque eles valorizavam a liberdade de expressão e entendiam que foi a falta dela que ajudou o Hitler a chegar no poder, até porque Hitler, quando chegou no poder, censurou todo mundo e queimou livro, né? As pessoas esquecem disso, que o Hitler não era nem um pouco a favor da liberdade de expressão, pelo contrário, né? Porque toda tirania precisa acabar com a liberdade de expressão para se manter, ela não consegue se manter num ambiente onde as pessoas podem falar sobre as merdas que a tirania está fazendo, né? Então, ele se enrolou um pouquinho aí, mas a ideia que ele está defendendo tá certa. Então, coloca aí. o Holocausto aconteceu. Nós vamos ficar deixando a gente falar que o Holocausto não aconteceu e ficar influenciando pessoas. A própria comunidade judaica deu a liberdade desses caras falarem isso. Por quê? Isso, boa. Segundo ele, a liberdade de expressão é plena e uma sociedade que ela auto se regula não é censurando as coisas, mas deixando com que as coisas aconteçam e que as pessoas consigam analisar que aquilo dali é absurdo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem o partido nazista. É pequeninismo, não tem, tem relevância nenhuma. Então as pessoas vão olhar e falar: "Pô, ridículo isso, não vou fazer parte É daquilo". isso O aí. que É acontece? isso aí. A Pausa aí. liberdade O Nicolas tá muito bem aí nesse vídeo. Apesar desse errinho. Mas ele já corrige logo depois, na verdade. Ele deixa claro o ponto dele ali. E eu acho ótimo. Eu fiquei feliz, inclusive, de ver o Nicolas adotando, pelo menos mostrando o entendimento da defesa pela liberdade de expressão irrestrita, mostrando esse caso, onde até pessoas que não gostariam de ouvir o que estava sendo dito lutaram para que pudesse ser dito aquilo, né? Que é o que a gente deve fazer para se ter liberdade de expressão. A gente tem que tolerar todas as visões de mundos, inclusive aquelas que a gente acha abominável e não concorda, né? Como o nazismo. Ninguém aqui concorda com o nazismo, todo mundo acha abominável esse tipo de ideia, mas a gente entende que numa sociedade livre, até as pessoas que têm esse tipo de ideia têm o direito de se expressar, sem que o Estado prenda elas, ou multe elas, ou não sei o quê. E aí cabe nós, da sociedade pensante, de olhar para essas pessoas que estão defendendo essas ideias, combater as ideias dessas pessoas e tentar convencer essas pessoas de que elas estão pensando errado, né? E se a gente perceber que elas não pensam dessa forma, mas estão sendo maliciosas, a gente combate através do nosso discurso público, né? Refutando as opiniões dessas pessoas tipo, refutando, falando que não concorda, né? Demonstrando para as pessoas que te seguem que aquelas ideias são nocivas para a sociedade. Mas você não precisa calar, você não precisa usar o Estado, ou o Xandão, ou o Judiciário, ou qualquer coisa do tipo, para calar as pessoas. É só isso. É só isso. E o Nicolas meio que entendeu isso e tava falando sobre isso. E aí vem a esquerda hipócrita do caralho, porque eles são hipócritas, né? Porque eles estão. Tem um monte de esquerdista aí que
que tá criticando judeus pra caralho e de um jeito que é antissemita. Aí pega e fica tentando cancelar o Nicolas, né? Que tá bem mais do lado de Israel do que a, a esquerda atualmente, né? Sobe um pouquinho ali, nessa thread aí. Aí, ó, é a articulação judaica de esquerda, né? Aí tem uma bandeira da África do Sul. Tipo, é tudo nada a ver. O que a África do Sul tem a ver com o judeu? Eu não sei, às vezes tem a ver pra caralho. Às vezes tem uma correlação e eu não tô sabendo. Ah, aí o Nicolas defendeu o direito de negar o Holocausto e fundar partidos nazistas. Não, ele defendeu a liberdade de expressão irrestrita, igual é nos Estados Unidos, só isso. E ele falou que ele defende ao ponto de que até mesmo essas coisas que vocês falaram aí possam acontecer. Não é que ele defendeu que isso aconteça no sentido que ele quer que aconteça. Ele só quer que a liberdade de expressão seja plena ao ponto do Estado não conseguir fazer nada nem mesmo com essas pessoas. Porque assim ele protege o resto das pessoas. Ixi, algum bicho muito forte entrou ali. Eu comprei um mata-mosquito. E aí, quando o bicho entra lá, ele leva choque, né? Aí algum bicho muito grande fez um barulho ali. Bom, então é isso, basicamente. Então, essa esquerda sempre com uns argumentos baixos, tentando chamar todo mundo de nazista. Nicolas não falou nada de errado. Inclusive, eu achei ele muito corajoso. E ele tá adotando uma posição por princípios aqui, que eu acho que se ele se manter firme nisso, vai ajudar muito com ele que daqui para frente, porque a gente está vivendo no momento onde a liberdade de expressão está sendo atacada a todo custo, e o único antídoto a isso é defendê-la ao ponto de defender os seus princípios, né? Se você não entende o princípio da parada que está sendo atacada, fica difícil você defender, entendeu? E ele aparentemente entendeu o princípio. E eu acho isso muito foda e achei legal dele ter a coragem de falar isso. É que se você for para pensar, foi exatamente isso que eu tava falando lá atrás, né? Falei de um jeito bêbado e ele falou de um jeito mais sóbrio, mais comedido, mais tranquilo, né? E aí os caras vão lá tentar cancelar ele, mas eu acho que ninguém nem ficou falando nada sobre isso, porque já deu, né? O nego já entendeu que isso aí é tudo hipocrisia da esquerda. E na hora de atacar os judeus, eles atacam pra caralho. Mas aí alguém fala sobre liberdade de expressão, antissemita, antissemita. É uma hipocrisia sem fim. Pau no cu de articulação de esquerda. Se fuder. É isso aí. Galera, como vocês sabem, eu estou sendo perseguido pelo Estado. Eles tiraram todas as minhas fontes de renda, baniram todos os meus canais, o meu Twitter, o meu Instagram, meu TikTok. Então não restou solução para mim a não ser criar a minha própria plataforma de vídeos. E foi isso que eu fiz com o bunker555.com. Então entra no bunker555.com e assina lá que você vai ter acesso a conteúdo exclusivo meu, inclusive lives e tudo mais, tá? Vai lá, valeu, cara, obrigado.